Para mim, a alegria desse tempo. Adorando a Deus. Porque é para isso que a gente vive, né? Adorar a Deus. A nossa função principal não é trabalhar. A nossa função principal é adorar a Deus. Todos os seres humanos, todos os animais, todos adoram a Deus porque eles nasceram para isso. Agora o trabalho a gente tem que fazer para poder sobreviver, né? Mas a nossa função nesta terra é adorar a Deus. Louvado seja Deus. Estou feliz por estar aqui. Há 30 anos atrás eu passei nessa igreja aqui. Eu sei que Daniel também ninguém entendeu, também ninguém conhecia alguém hoje. Mas na época, 30 anos atrás, eu nem alguém não conheço, né? Mas sei que todos fazem parte da família do Cristo. Vai morar no céu, né? Nós estamos aqui nessa terra passando simplesmente. Agradeço a Deus, também ao pastor da igreja, também mais de 30 anos atrás. Eu ainda não vejo um pouco dele, mas eu com certeza não lembro mais dele. Porque ele mesmo era novinho ainda e de vez em quando ele ia lá na congregação que tinha lá na Capiatã, que era uma fazenda de Camaçari. E tinha um Mozinhas lá, que era um obreiro da igreja lá, e de vez em quando ele ia pregar lá na igreja. E eu era criança, um adolescente, né? E fazia barulho na guitarra lá. Então, talvez, dava sem lembrança do camarada que ficava sentando lá, bem longe, né? Mas depois de 30 anos nós estamos se encontrando aqui agora, né? Ele já divulgado, eu também já arrastando né? As pernas, mas estamos graças a Deus, e glorificando a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos em São Paulo, vamos para São Liquidimundi. Amanhã, provavelmente, por essa hora, nós estamos em Maceió. Deus preparou alguma coisa para nós lá, um sítio, e a gente comprou, então eu vim para lá. Não sabemos ainda se nós vamos ficar nesse sítio. O plano que deu na nossa vida a gente não sabe, né? Eu já falei para alguns irmãos aqui que me perguntaram isso daí, até algumas pessoas que ainda acho que não fazem parte da nossa igreja. Qual era a minha atitude, porque eu tinha tomado essa decisão de sair de São Paulo para vir para cá para o sítio. Eu disse a ele, eu estou indo acreditando no milagre. Deus, ele fala com a gente. E a gente tem que deixar se levar pelo Espírito Santo de Deus. Não vivo da obra, eu não vivo dirigindo igreja. Já dirigi igreja muito tempo em São Paulo. Mas a gente lá trabalhava para sobreviver, empregado. Eu pedi as contas e vim embora para cá, né? É loucura, talvez seja, mas depois a gente vê o que vai acontecer, né? Jesus disse que ele vai na nossa frente, quebrando todas as cadeias, derrubando os muros, quebrando as lanças, jogando no fogo, eles falam no fogo, né? E manda a gente ficar quieto, porque Deus é Ele. Todos nós, quando queremos fazer alguma coisa, ou precisamos de alguma coisa, a gente ou procuramos uma pessoa que tem condição, né? Se humilhamos, entrando pela porta, ou então a gente cai de joelho e pede a Deus, porque Deus dá, viu, irmãos? Se vocês acreditam, uma testemunha viva, está aqui. Já recebeu muita coisa que Deus deu, sem ter condição financeira de comprar, e Deus me deu. Eu não trouxe, mas eu tenho violão em casa. Se eu fosse contar meu testemunho, o pregador ia passar a noite toda. Eu não vou nem pregar, eu só vou contar uma experiência aqui. É uma saudação, né? Eu não tinha violão, nem sonhava em comprar, não tinha condição de comprar. Meu pai
semana recebia um pagamento, só dava para comprar comida mesmo, não sobrava mais nada. E eu tinha vontade de um dia tocar um violão na igreja. Mas é tão difícil tocar quanto comprar um. Para mim era muito difícil tudo. Mas eu fazia violão de viola, de pneu, de carro. E eu tocava Mas fica de baixo. Não precisa não, se abaixar assim. Cantava e chorava. E um dia, o pastor quis incentivar os jovens e adolescentes da igreja na cidade de Itacarana. Nós moramos ali. E nós fomos jejuar e orar a Deus, e todo domingo eu estava lá jejuando e orando a Deus. E eu pedi a Deus um violão. Glória a Deus. Teve a escola dominical domingo. Eu já vim orando muitos dias já. Ninguém sabia que eu estava orando. Porque eu pedi a meu pai e não dava, ele não tinha comprado. Eu também muito menos. E um dia na escola dominical nós estávamos em jejum, consagração, ia terminar meio-dia. Terminou a escola dominical, todo mundo foi embora e nós ficamos mais um período de oração para depois terminar a oração. E a minha oração toda era: Jesus, me dá um violão. E me ensina a tocar, porque eu quero tocar na igreja. Terminou, fomos embora para casa, cada um para suas casas. Quando eu cheguei em casa, eu tinha uns tios que eles nem me conheciam. E eles moravam em São Paulo. E lá veio uma tia minha de lá que veio visitar a família. E foi visitar meu pai. E isso ajudou dois tios meus, compraram um violão novo, zerinho. E falou: olha, leve esse. Eles não mandaram presente para todo mundo. Era muita gente, eles não mandaram presente para todo mundo. Mas na época ela foi cheia de farinha doce. Mas mandaram um violão novinho na fala. Quando eu cheguei em casa, depois da consagração que eu cheguei, cumprimentei todo mundo, ela me chamou e falou: olha, os seus filhos compraram para você. Quem sabe você se interessa pela música? Glória a Deus. Deus ouve a nossa oração. Mas é tudo que a gente pede que consegue. Irmãos, se você pedir com o teu coração, Deus tem poder para te dar tudo. Ele é dono de tudo que existe nesse mundo. Ele pode dar um emprego. Deus pode fazer você aparecer, já que ele está esquecido. Deus é Senhor e Ele vê você. Deus não é nenhum político que promete e às vezes não cumpre. Deus está vendo cada um de nós. Amém. Glória a Jesus. Jesus batiza com o Espírito Santo criança. Eu já vi Jesus batizar criança no colo de uma mãe. Louvado seja Deus. É o mesmo. E eu estava observando aqui no livro de 1 Samuel uma coisa que me chamou a atenção. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu começo com ninguém, ou eu não começo mais nem chegar nele, porque eu vejo Deus falando mesmo. Ele é poderoso. Amém. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Olha só que coisa interessante. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que estava apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o. Esse mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá.
E vocês são uma história que todo mundo conhece aqui. Tem gente aqui que poderia contar a história toda de Davi e de Jó. Mas só uma coisa interessante que eu achei aqui nesse versículo que me chama muita atenção. Davi tinha os seus irmãos e todos eles eram famoso porque eles tinham muito treinamento, todos eram guerreiros, bom de espada. O rei gostava muito deles, a família de Jessé era muito chegada do rei, eram homens de confiança. Mas o Davi também era irmão deles, mas era pequeno, desconsiderado pelos seus irmãos e até pelos seus pais. Ele ficava cuidando das ovelhas do seu pai, do rebanho do seu pai, e os seus irmãos iam para a guerra. Era quem ganhava com certeza bastante dinheiro na época, né? E quando ele chegava da guerra, o seu pai fazia banquete, mas nunca fazia um banquete para Davi. Ele vivia no mato esquecido. Jessé veio, recebeu uma ordenança de Deus para ungir um rei, que era um rei segundo o coração de Deus. Ele poderia escolher qualquer um, e Deus mandou o Jessé, o profeta, lá para a casa de Jessé, porque lá tinha um homem bonito, formoso e bem treinado. E foi isso que já entrou no coração de Jessé. Eu vou chegar lá, vou ungir o mais bonito. Jessé já está aí, Jessé são bom demais. E eles vão ser um bom rei, porque os reis da época tinham que saber lutar a espada. Nunca ele imaginava que fosse um menino, jovenzinho, adolescente, esquecido por todos que estavam cuidando das ovelhas do seu pai. Mas ele não sabia que estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Ele não tinha também parecer, não tinha muita formosura. Ele tinha os aspectos do seu pai. O olho dele era bonito. Ele tinha tudo para ser um homem formoso depois que ele se desenvolvesse. Mas ele era um jovenzinho esquecido. Trabalhava lá no sol. E lá ele usava, pegava madeira, né, verde, qualquer coisa que ele encontrasse lá, né, o cavalo, né, e fazia a arma dele, ele mesmo fazia, fabricava lá, e sem ninguém perceber. Ele desempenhava um papel que os seus irmãos não desempenhavam. Ele adorava a Deus, tocando a sua arma. E Deus recebia o louvor de Davi. E ele era segundo o coração de Deus. Ele tinha todas as coisas que o coração de Deus tinha. E quando o profeta foi ungir o Davi, foi ungir um rei segundo o coração de Deus, ele sentou lá e o pai dele mandou entrar os mais bonitos. Primeiro o mais velho, que é mais bonito. Aí ele já preparou o vaso de azeite, tinha que ungir, e Deus já falava no coração do profeta. O profeta ouvia a voz de Deus nitidamente naquela época. Né? Não sempre estudava esse não. E foi passando todos os irmãos de Davi, não foi nenhum. Só ficou o Davi que não estava lá. Ele era tão desprezado, tão esquecido, era tão insignificante que nem estava lá no dia da reunião. Estava lá no lado. Esse era para os filhos. O Davi tinha que estar lá também, que era um dos filhos. Mas depois que passou os grandalhão treinados, tudinho bonito. Não foi nenhum deles, então o profeta perguntou: Jessé, já passou todos os seus filhos aqui? Ele falou: já, só tem um. Tem cinco. Ele é tão pequeno, está cuidando das ovelhas. Não tem treinamento nenhum. Você vai ungir um rei, não vai ser ele. Então manda chamar ele, nós só vamos sentar na mesa depois que ele chegar. Mandaram chamar o Davi, deve ficar de longe, vem cá, vai chamando. Ele veio. E na hora que ele colocou o pé na porta, os irmãos, todos eles sabiam que esse Davi não, com certeza não. E na hora que ele botou o pé na porta, Deus falou com o profeta: levanta e unge, é esse. Davi ficou diferente? Não, ele já tinha contato dele com Deus. Mas a partir daquele momento, quando ele recebeu a unção do profeta, o azeite na cabeça dele, os irmãos observam aí que nós vemos aí, ó, o Espírito do Senhor se apossou da vida dele. A partir daquele momento ele não era mais um insignificante, não era mais um
pastor da manhã, então anda na presença dele. Faz a vontade dele. Faz ele se agradar de você, para você ver. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não está preocupado, irmão, se você vai ser rico, se você vai ter fazenda. Isso não vai te levar para o céu, não. E quando Jesus te chamar, tudo fica aqui. Agora, se você desempenhar bem o seu papel de adorador, por excelência, cada dia que você dá uma glória para Jesus, é uma pedrinha na tua glória. Jesus vai chamar eu e você pelo nome. Qualquer momento desse está acontecendo, um evento grande que vai estremecer o mundo inteiro. Não é igual, muito menos em Israel, que é um país figueira lá, que é mostra quando está perto o arrebatamento da igreja. Não é isso, não. Vai acontecer o arrebatamento da igreja.